Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos por todas as coisas. Te agradecemos porque Jesus não ficou no sepulcro, Jesus ressuscitou. Te agradecemos porque a ressurreição significa vida. Em Jesus nós saímos da morte, do sepulcro espiritual e passamos a viver. Bendita a ressurreição. Bendito Jesus. Neste momento nós colocamos diante do Senhor estas crianças, minha professora, minha esposa, que vai ensiná-las nesta manhã. Tu possas conduzir, que tu possas abençoar. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 28. Mateus 28, dos versos de 1 a 10. Mateus 28, dos versos de 1 a 10. Mateus narra a ressurreição de Jesus. Mateus afirma que Jesus ressuscitou. Mateus 28, dos versos de 1 a 10. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo, e assim sucessivamente. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Hoje nós vamos pensar, com base neste texto, no seguinte tema: Jesus ressuscitou. O que fazer? Qual o entendimento que temos que ter a partir da ressurreição de Jesus? Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos mais uma vez. Te exaltamos porque o Senhor concedeu-nos vida por meio da pessoa bendita de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Portanto, vive, intercede por nós. É Deus, o nosso Deus Redentor, o nosso Senhor. Temos, assim sendo, meu Deus, razões para exaltarmos o teu santo nome. E assim fazemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te enaltecemos, porque a vida chegou até nós, a ressurreição, a vida, o triunfo sobre a morte.
Que nós possamos, em o nome de Jesus, exaltar Jesus, 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 por meio das nossas atitudes, da nossa vida. Que nós possamos explicitar ao mundo um Jesus que vive, ressurreto, o que não ficou no sepulcro, o que vive. Ó Deus, conceda-nos este privilégio, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Amém, Senhor. Mateus 27, verso 50, diz que Jesus havia morrido. Diz que Jesus havia morrido. Portanto, não houve um desmaio. Jesus não teve uma síncope. Jesus não desmaiou. Eu estou dizendo isto porque existe uma tese de que Jesus não morreu, de que Jesus teve uma síncope. Portanto, se Jesus não morreu, não houve ressurreição. Jesus desmaiou e depois acordou. Mateus vai dizer, como disse, 27, verso 50, que Jesus havia morrido. Jesus morreu. E algo estupendo aconteceu depois da morte de Jesus. Diz o verso 52 de Mateus 27. Corpos de santos ressuscitando. A morte de Jesus já indicava a sua ressurreição, porque houve ressurreição com a morte de Jesus. Mateus 28, dos versos de 1 a 10, nos diz que Jesus ressuscitou. É a sequência de Mateus 27. Se houve morte, houve ressurreição. O corpo não estava no sepulcro. O corpo não estava na jazida. O sepulcro, a jazida, portanto, estava vazia, porque Jesus havia ressuscitado. Não é um mito, é um fato. Jesus, de acordo com Mateus 28, dos versos de 1 a 10, ressuscitou. Jesus vive, venceu a morte. A pergunta tácita na narração de Mateus 28 é: o que fazer a partir da ressurreição de Jesus? Qual o entendimento que devemos ter a partir da ressurreição de Jesus? É uma pergunta subtendida no texto, na narração de Mateus. O que fazer? Qual o entendimento? Qual a ação? Qual a atitude? Estamos cônscios de que Jesus ressuscitou, de que Jesus vive. Estamos cônscios de que o Jesus que havia morrido hoje vive, venceu a morte. O que fazer? Qual o entendimento que devemos ter? De acordo com o verso 5 de Mateus 28, nós temos que entender, a partir da ressurreição de Jesus, que Deus dignifica homens e mulheres. É o que diz o verso 5. Deus não faz acepção de pessoas. Homem não é maior do que mulher. E por que eu estou dizendo isso? Porque
as testemunhas precípuas iniciais da ressurreição de Jesus foram mulheres. E aqui eu tenho que dizer uma coisa muito importante a vocês. A mulher não tinha credibilidade neste contexto. Este é um fato que ratifica que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção por parte dos discípulos. Porque se fosse uma invenção, os mesmos não teriam dito que as primeiras testemunhas da ressurreição haviam sido mulheres. A palavra dessas passou a ter credibilidade. Vejam, meus irmãos, que em Deus não há maior e nem menor. Nós temos que entender que, no que diz respeito à ressurreição de Jesus, homens e mulheres participam. Mas ainda, Jesus ressuscitou, o que fazer? Qual o entendimento que temos que ter a partir da ressurreição de Jesus? De acordo com o verso 9, entender que diante do Jesus ressurreto temos que nos curvar. Diante do Jesus ressurreto nós temos que nos curvar. Foi o que houve, de acordo com o verso 9 de Mateus 28. Às vezes nós nos esquecemos de que nós estamos diante de Deus. Jesus é Deus. Nós nos esquecemos de nos curvarmos. Nós nos esquecemos de nos submetermos ao Jesus que ressuscitou, que venceu a morte. E isto significa que nós temos que nos submeter à pessoa do Jesus ressurreto. E não nos submetermos ao nosso eu, à nossa subjetividade. Houve festa, salve, Jesus ressuscitou, diz o verso 9. Mas, por conseguinte, subserviência. Reconhecimento do Deus santo e eterno que Jesus é. Você está diante do Jesus que ressuscitou, Deus. Nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que nós fomos chamados a obedecermos a Jesus. Curvar aqui indica: eu sou do Senhor. Quem manda na minha vida é o Senhor. Somos tuas servas, estamos dispostas a anunciar o ato da ressurreição. Subserviência a Deus. Nós temos que nos curvar. Humildade diante de Deus. Nós temos que nos curvar diante de Jesus e não nos curvar diante de nós mesmos. Mas ainda, Jesus ressuscitou. O que fazer? Qual o entendimento? De acordo com os versos 5 e 6, entender que buscar o Jesus crucificado é encontrar-se com o Jesus ressuscitado. O anjo vai dizer: eu sei que vocês estão aqui à busca do Jesus que foi crucificado. Mas vocês vão ouvir: este que foi crucificado e morreu, vive. O sepulcro está vazio, a jazida está vazia, o corpo não está mais no sepulcro,
Só encontra com Jesus ressuscitado quem encontrou-se com Jesus crucificado. Não há ressurreição sem morte. Só encontra-se com Jesus ressuscitado quem morreu para o pecado, para o mundo. Quem busca o Jesus crucificado, quem está no Jesus crucificado, quem morreu para o pecado, encontra-se com Jesus ressuscitado. A vida, o novo nascimento. É sair da morte espiritual e encontrar-se com a vida. Estavam em busca do Jesus que havia morrido, mas este havia ressuscitado. Eu tenho que entender que o texto está dizendo o seguinte: o que morreu e morreu por causa do meu pecado, ressuscitou a fim de disponibilizar a todos que se rendem à sua pessoa vida. Ressurreição é sair do sepulcro espiritual, é sair da jazida espiritual, é passar da morte para a vida. Mas ainda, Jesus ressuscitou, o que fazer? Qual o entendimento que temos que ter a partir da ressurreição de Jesus? De acordo com o verso 5, entender que em Jesus não há o que temer diante de Deus. Houve temor, houve espanto, houve um terremoto. E o anjo disse: não temam. Quem está em Jesus não deve temer os terremotos, as coisas assombrosas vindas da parte de Deus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. O Jesus ressurreto, que morreu, ressuscitou, portanto, reconciliou-nos com Deus. Não há o que temer. Não temam os terremotos, as dificuldades, as circunstâncias negativas, espinhosas, nocivas da vida. Quem está em Jesus não deve enxergar a pedra no sepulcro. Quem está com Jesus, em Jesus rompe. Quem está com Jesus vive o céu, porque busca o céu. Quem está com Jesus encarna em sua vida, em sua existência o céu, porque busca o céu. Jesus ressuscitou. O que fazer? Qual o entendimento que temos que ter a partir da ressurreição de Jesus? De acordo com o verso 7, entender que o poder de Deus supera as nossas expectativas. Deus sempre faz mais do que imaginamos. Estavam indo ao sepulcro a fim de cuidar do corpo, mas o sepulcro estava vazio. Deus é o Deus que supera expectativas, porque Deus é o Deus que ressuscita mortos, por meio do seu poder. Deus é onipotente. Quem vive em Deus e quem anda com Deus, vive entendendo que Deus faz mais do que imaginamos, mais do que buscamos. Houve um espanto, um espasmo, expectativa de encontrar-se com o morto, mas encontrou-se com o anúncio de que este que havia morrido, havia ressuscitado.
Meu irmão e minha irmã, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode resolver suas questões. Isto é microscópico demais diante de Deus. É pequeno demais. Aformigado demais. O sepulcro ficou vazio. A pedra foi removida. Em que caverna existencial você está? Em que sepulcro existencial você está? Creia em Deus. Deus é o Deus que supera expectativas. Deus é o Deus que arranca a pedra. Deus é o Deus que faz o sepulcro ficar vazio. Deus é o Deus que injeta na alma expectativas positivas. É o Deus do céu. É o Deus da vida eterna. Mas ainda, Jesus ressuscitou. O que fazer? Qual o entendimento que temos que ter a partir da ressurreição de Jesus? De acordo com o verso 7, entender que a ressurreição de Jesus deve ser anunciada. Isto está tácito na narrativa de Mateus 28, dos versos de 1 a 10. O anjo diz: vocês devem anunciar. O mundo deve saber que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que o sepulcro ficou vazio. Assim sendo, o Jesus que encontrou com você ressuscitado, Jesus ressuscitado, te chama a anunciar a sua ressurreição aos que vivem nos sepulcros espirituais, aos mortos, porque estes só podem sair dos sepulcros espirituais por meio do Jesus ressuscitado, por meio do que venceu a morte. Hoje é domingo, domingo da ressurreição. Foi em um domingo que Jesus ressuscitou. Foi em um domingo que Deus disse ao mundo: a morte não é um ponto final na existência de ninguém. E nós, o que estamos fazendo com este aviso, com este anúncio? A festa, a disposição em anunciarmos que o que morreu ressuscitou, que o que morreu está vivo, ou não? Ao desejo de anunciar a vida que venceu a morte. Talvez não há, porque não há vida. Não há o Jesus ressurreto permeando todos os meandros da sua alma. Porque estas aqui estavam dispostas, animadas a dizer o que havia acontecido. E foi o que as mesmas haviam feito. Anuncie, diga ao mundo: Jesus vive. O que sacia a alma não é o doce do ovo da Páscoa. O que sacia a alma é o Jesus ressurreto, é o Deus encarnado, o Deus vivo. O mundo está em festa, uma festa extremamente enganosa. Você tem anunciado?
Você tem dito que Jesus ressuscitou? Você tem dito que nada é mais importante nesta vida do que Jesus, o Jesus que vive, o Jesus que venceu a morte? E vejam que o texto encerra dizendo que nós não devemos temer, nós devemos avisar. Verso 10. Nós devemos avisar, nós devemos anunciar, nós devemos dizer ao mundo que Jesus ressuscitou. Diga ao irmão que está com você aí do seu lado: Jesus ressuscitou. Acorda. Diga. Jesus ressuscitou. Irmãos, nós temos que entender que o que aconteceu foi algo estupendo, magnífico. Nós temos que anunciar. Não dê um ovo de Páscoa, porque não tem nada a ver com a Páscoa. Ao seu amigo, à sua amiga, ao seu pai, à sua mãe, dê o Jesus, apresente, anuncie o Jesus ressuscitado, que venceu a morte. E Deus nos abençoe, e que nós possamos entender o real significado da ressurreição. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça e agradeça a Deus por ter em Jesus, por meio de Jesus, reconciliado com você. Pai amado, Pai santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos por ser o nosso Deus. Ó Deus, que notícia magnífica! Jesus venceu a morte. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Não está morto. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós agimos, nós nos comportamos como se Jesus ainda estivesse morto. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes não dizermos com entusiasmo, com convicção, que Jesus ressuscitou. Que nós possamos viver de fato e de verdade, anunciando ao mundo por meio das nossas atitudes e comportamentos: o Jesus que morreu vive, está vivo. Que o sepulcro saia de nós, a morbidez, a falta de entusiasmo, a falta de vida, a falta de envolvimento com Jesus que vive, a fim de fazer com que nós venhamos nos envolver e, por conseguinte, anunciar, avisar: Jesus vive. Abençoa, Senhor. Tenha compaixão de nós. Envolva-nos com o teu poder. Encha-nos do teu poder. Como necessitamos, meu Deus. Como necessitamos. Ser conosco. Todos os dias devemos anunciar que o Senhor vive.
e há de voltar, a fim de julgar vivos e mortos. Tu és quem salva e tu és quem condena, Jesus. És o juízo. Nós te exaltamos. Amém. Amém. Deus abençoe e Deus continue sustentando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.